Glória a Deus. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém ou não? Você já recebeu a boa notícia que domingo que vem o pastor Aloísio está de volta. Para nós é sempre, irmãos, como o pastor Walter disse, é sempre uma grande aventura substituir o pastor Aloísio ou o pastor Naor neste lugar. Mas o Senhor é conosco, amém? Deus tem uma palavra para o seu coração. Em primeiro lugar, aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? As pessoas que foram trazidas, talvez algumas estão aqui a priori contra a sua própria vontade. Você veio aqui e talvez até aqui você está tendo uma percepção que não está gostando da experiência. E talvez tenham pessoas aqui também que já servem a Jesus e em outros ministérios e talvez não saiba assim, por que está aqui, está à procura de alimento, de uma palavra. Eu digo para você, foi Deus que te trouxe, tá? Hoje é um dia de Jesus falar o coração de pessoas que ainda não têm uma experiência profunda com Ele. Mas também é um dia de Deus falar com aqueles que já têm uma vida regular de serviço na obra de Deus, na vida da igreja, como nós dizemos. É um dia também de Deus falar com líderes, com pastores. Bom, eu desafio você, eu peço silêncio, eu peço que você cesse o compartilhamento e desafio você a abrir o seu coração para aquilo que Deus vai falar com cada um de nós. Amém? Quem está pronto para isso, diga amém. Diga se o meu coração está aberto para receber a palavra de Deus. Diga se o meu coração é boa terra e a palavra de Deus é semente poderosa. Diga assim, que vai germinar, crescer e frutificar. Diga bem alto, abundantemente. Amém? Glória a Deus. A nossa suficiência é na força de quem? Bom, é algo bem contraditório que Deus faz na nossa vida, e a gente vai perceber isso também na história dos grandes homens de Deus. Deus mostrou para cada um deles, e depois de mostrar para ele, quer mostrar para nós uma grande resistência, uma grande demanda que está no nosso coração, que Deus só aceita a obra que é feita na força dEle. Deus não aceita nada que é feito na nossa força. Você pode melhorar um pouquinho o meu retorno, por favor? Deus não aceita nada que é feito na nossa força pessoal. Mas é impressionante, irmãos, como nós... Amém. Puxa, melhorou demais. Amém, irmãos? Estava com o microfone errado. Glória a Deus. Olha, você foi escolhido por Deus para um propósito. E até que você aprenda em qual força Deus vai agir, é impressionante como é inevitável que a gente vai viver uma demanda íntima de suficiência, de habilidade, de capacidade, de significância, dentro do contexto da obra de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que provavelmente foram convidadas por líderes, e às vezes não entendem muito a respeito das coisas de Deus e da vida da igreja. E Deus vai falar com você através da circunstância que você está vivendo. Na verdade, Deus já está falando, mas você não está conseguindo entender o que Deus está querendo com você através das circunstâncias difíceis
que você está enfrentando no seu dia a dia, a partir da sua família, seu ambiente de trabalho, carreira profissional, provisão, prosperidade. Talvez você está questionando por que as coisas não têm dado certo para mim. Deus está querendo chamar a sua atenção por isso. Você acredita nisso? Diga amém. Há algo importante que você precisa perceber ao seu redor. Algo que você precisa olhar e perceber. Sempre, os seus recursos, as suas habilidades, aquilo que você consegue, aquilo que você é capaz de fazer de maneira independente de Deus, essas coisas são exatamente o grande impedimento para o mover que Deus quer realizar na sua vida. Eu repito algo: se você está aqui, você não vai sair sem ter um encontro vivo com o Senhor Jesus. Alguma medida de luz vai brilhar poderosamente na sua vida. Amém? E a partir disso, você e a sua casa servirão ao Senhor. Glória a Deus. E Paulo, ele fala com muita clareza. Em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 4, ele fala assim, olha, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Até que Paulo chegasse a esse nível de fé, para escrever isso, ele foi profundamente tratado por Deus. Deus vai mostrar coisas para Paulo, através das quais Deus vai mostrar para Paulo o quanto importa para ele sofrer pelo nome de Cristo. Deus vai quebrantar Paulo a tal ponto que ele vai chegar a esse nível de dizer: é por intermédio de Cristo que nós temos confiança em Deus. A minha confiança, ela não é pessoal, ela é divina. E ele fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. É o que Deus está querendo falar com você hoje, agora, que a sua suficiência não pode ser sua, ela tem que ser substituída pela suficiência de Deus. Aí, e a partir daí, tudo vai dar certo na sua vida. Amém? Você tem autoridade para dizer para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda, tudo vai dar certo na sua vida. Amém? Diga assim, mas somente pela suficiência que vem de Deus. E aqui diz, ele, nessa suficiência, ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, não do legalismo, não dos legalismos da religiosidade. Porque esses legalismos, essa letra, mata, mas o Espírito vivifica. E é nessa vida que Deus quer te conduzir. Agora, não pense porque nós somos crentes, que nós vivemos essa ambivalência, de querer servir a Deus, mas de repente, nós achamos que podemos, mas subitamente, nós nos enxergamos e nos vemos impotentes para servir a Deus. E nós não entendemos o motivo dessa crise. É Deus querendo agir para substituir, para alternar a força do braço pela força do poder de Deus. E Paulo, depois de tratado por Deus, eu vou falar alguma coisa mais à frente sobre Paulo, mas eu não posso deixar de colocar isso aqui, que eu quero que você receba no seu espírito, é uma maneira de você começar a prosperar. E hoje tem pessoas aqui que vão ter um encontro com Jesus. Amém? E você também está vivendo um conflito pessoal, necessário, para que você aprenda a depender do único e poderoso Deus, que é o Senhor Jesus. Paulo falou assim, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Oh, glória a Deus! Olha, nós temos que ler isso aqui constante, irmãos, porque é regular, é contínuo na nossa vida, pensar que a nossa força e competência pessoal é o melhor que nós temos para oferecer para servir a Deus. Mas entenda uma coisa, às vezes você acha que é a sua habilidade profissional que será a força que vai te conduzir ao êxito de vida, fazendo com que você deixe um legado, uma herança boa para os seus filhos. Se você está nos ouvindo aqui pela primeira vez, ouça isso. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos naturais é a palavra de Deus. Amém? E que medida da palavra de Deus que você tem para oferecer um legado, para deixar uma herança que realmente vale a pena, que tem valor eterno? Eu sei, é responsabilidade dos pais sempre deixar herança para os seus filhos. Mas os pais têm uma responsabilidade de influenciá-los na herança do Senhor Jesus, nas riquezas insondáveis de Cristo. E é nesse caminho que eu quero percorrer essa palavra com você. E assim, olha, você reputa muita coisa que você tem como valoroso. A formação acadêmica, a formação profissional, a formação também na vida cristã. Tem muita coisa que você reputa e diz assim, ó, Deus vai usar isso. Não é por acaso que isso tem acontecido na minha vida. Mas preste atenção, muitas coisas que aparentemente são legítimas, se transformam num conjunto de distrações, que ao invés de ajudar aquilo que Deus tem para fazer através de você e em você, olha, se tornam impedimentos, porque elas te levam a esquecer do Cristo crucificado. Somente através do Cristo crucificado é que você pode servir a Deus com excelência. Amém? Olha, irmãos, eu digo para você, para que você tenha o privilégio de conhecer os recursos inesgotáveis, infinitos do poder de Deus, será necessário, olha só, tanto que é sério que eu vou falar, para que você conheça o poder de Deus, Deus tem que encerrar os seus. Para que eu descubra qual é o poder no qual eu devo agir, Deus vai cancelar os meus recursos pessoais. Como assim, pastor? Olha o que Paulo falou. É a única coisa que você precisa aprender, é depender única e exclusivamente dos recursos da graça de Deus. Paulo falou sobre isso dizendo, olha, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Profetiza assim para você mesmo, a graça de Deus está comigo, e eu vou ser um instrumento útil, em todas as variáveis da minha vida, especialmente na edificação da obra de Deus. Eu vou falar as experiências que Deus nos leva, irmãos, as experiências
que Deus nos leva para trabalhar aquilo que nós achamos que é significante em Deus, aquilo que é útil para Deus, mas na verdade se torna impedimento. Você sabe que Moisés foi um grande instrumento de Deus, e às vezes nós reputamos a grande habilidade e utilidade que Moisés exerceu, apesar dos erros que cometeu, nós reputamos a isso porque ele foi criado e foi educado nas melhores faculdades da sua época, criado, educado em toda a ciência do Egito, era poderoso em palavras e em obras, não tinha só conversa não, tinha muita realidade. Mas Deus vai levar Moisés a descobrir que não é nessa força, não é nessa habilidade, não é no privilégio de uma educação de nível do mais pesado do planeta, do melhor nível de escolaridade que tinha disponível na época. Para manifestar a sua glória, Deus sabe o que Ele faz? Escute isso, Ele edifica pessoas, esgotando os seus recursos. Sabe como que nós somos trazidos para Cristo? Deus esgotou algo muito forte em nós. Eu sei que muitos estão aqui nessa manhã, porque a sua esperança já foi esgotada nas coisas dessa vida. Se você está aqui dessa maneira, eu digo algo maravilhoso para você. Você está pronto e Deus vai te acolher nessa manhã. Amém? Não somente você, mas você e a sua casa vão servir ao Senhor. Hoje nós já profetizamos aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Deus tem esses caminhos que para nós são incompreensíveis. Olha, em Atos 7, 22, a Bíblia diz da formação científica do Egito, o poder das palavras e das obras de Moisés, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Mas essa não foi a razão do seu êxito ministerial. Também não foi a formação de Paulo, que era formado, bem educado em todo o judaísmo. Ele era doutor na lei de Israel, na lei de Moisés, e exímio argumentador dessa lei, imbatível nos argumentos. A única razão do êxito do ministério de Moisés, propriamente o de Paulo, foi decidir não depender de nada, a não ser unicamente do Cristo crucificado. Esse que nessa manhã eu estou anunciando ao seu coração. Amém? Oh, glória a Deus. E Paulo, e os homens de Deus, mas eu uso aqui especificamente Paulo, que ele foi esvaziado ao máximo, até o ponto de aprender a desprezar tudo aquilo que ele havia adquirido sobre esse mundo. É por isso que ele falou, quando eu fui ter convosco, eu fui em fraqueza, eu não fui para demonstrar a minha habilidade, minha intelectualidade, na qual eu era apto para argumentar qualquer variável da vida, qualquer ciência. Não, ele não falou isso, eu fui em fraqueza, eu fui para demonstrar Espírito de Deus e poder de Deus para a vida de vocês, para que a fé de vocês não se apoie em coisas humanas, mas se apoie no poder de Deus. Às vezes você pergunta, pastor, por que as coisas ainda não engrenaram? Por que a aceleração ainda não chegou na minha vida? É porque provavelmente, sem perceber, você está usando uma aceleração imprópria, aceleração da força do braço. Você precisa aprender a olhar para Jesus e depender do Cristo crucificado. Amém? Deixa eu mostrar algo na Bíblia que é semelhante àquilo que nós vivemos. Eu fico olhando assim a vida minha, de cada um dos pastores aqui que são parceiros do ministério.
E às vezes a gente vê homens que estão à nossa frente, que estão prontos. E o pastor Aloysio, ele se torna um grande ícone aqui. Porque a presença de Deus na vida do pastor Aloysio, ela é desafiadora para nós. E é claro que ele se torna uma expressão de uma influência muito digna de ser imitada, que todos nós queremos. Mas o tempo inteiro Deus tratando conosco, e às vezes nos levando para perceber incompetência, incapacidade e um desejo profundo de significância no contexto do ministério que nós fomos chamados e escolhidos para trabalhar. Bem assim, você que às vezes está no seu ambiente de trabalho, e você vive a concorrência da meritocracia. E muitos aqui provavelmente já se esforçaram ao máximo para dar o melhor de si, para conquistar o melhor para si. Mas tem encontrado impedimentos, parece que as coisas não acontecem. Toda vez que isso acontecer e você perceber isso acontecendo na sua vida, lembre-se de algo. Diga para Deus: Senhor, eu decidi nada saber, senão a Jesus Cristo. E unicamente o Jesus crucificado. Por que Deus nos escolhe? Olha, a experiência dos heróis da fé, queridos irmãos. A experiência dos heróis da fé é assim. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui para não errar. Por sua soberania, escuta isso. Por sua soberania, Deus escolhe pessoas. Deus escolhe as pessoas que estão lá, relacionadas em Hebreus 11. Pelos editores, eles foram chamados por um nome que realmente os representa, os heróis da fé. Só que cada um deles, tanto homens como mulheres que estão ali, irmãos, eles estão, você percebe o quanto eles estão cercados por muitas limitações. Eu vou citar alguns exemplos específicos aqui, não tem como citar todos, mas muitas limitações e fraquezas é o que cercava aqueles homens, e iguaizinhos a eles, nós aqui, nessa manhã, você que está me ouvindo, a sua história, a sua família, a sua história de convertido, as coisas que te aconteceram, estão acontecendo. Você está percorrendo um caminho no qual Deus está gerando através de você um legado, para fazer de você um herói da fé da atualidade. Amém? Me lembro há muitos anos, acho que foi em 2000 ou em 99, não estou bem certo, a gente tinha uma conferência em São Paulo. Naquela época a gente foi no micro-ônibus, os pastores, e aí o pastor Adean, nós fomos sentados no mesmo banco do ônibus. E naquela viagem ele falou algo para mim, falou: senhor Rigonato, eu tenho orado algo a Deus, pedido algo. Eu tenho pedido para Deus me dar experiências. Eu quero a autoridade, o poder de Paulo e de Pedro. No primeiro momento, eu me senti muito indigno. Puxa vida, eu tinha que estar pensando em coisas dessa natureza. Mas aí, conversando com o pastor Aldean, logo assim que ele falou aquilo, eu falei assim: olha, pastor Aldean, é verdade. A gente deve desejar e almejar essas coisas. Mas nós temos que fazer uma pergunta. Olha, a gente quer o êxito de Paulo e de Pedro, mas será que nós estamos prontos para ser forjados por Deus pelas experiências pelas quais Deus os forjou, Deus os formou? Porque é um conjunto de fraquezas muito grandes, que na verdade você pensa que é fraqueza, na maior parte delas são forças naturais do nosso braço. E a vida para você, que está aqui a primeira vez, parece que ela não tem sido justa. Mas se você, eu desafio você a olhar para a cruz.
se você olhar Jesus sendo crucificado, você vai perceber que a vida não é justa com ninguém, mas que Deus tem uma justiça para você, que é revelada em Cristo Jesus. E depois disso, você pode ter o privilégio de reinar em vida. Mas antes disso, olha só, em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, errantes pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Bom, a gente quer muito ser como os heróis da fé, mas existiram circunstâncias na vida desses homens que os desafiaram profundamente. Mas esse caminho errante aqui, por um tempo que eles viveram, foi um caminho necessário, foi um instrumento para Deus forjar a fé que eles deixaram como testemunho, como legado de vida. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Agora Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Houve algo que não se completou através deles, mas Deus está completando através de nós, o nosso tempo. Foi para um tempo como o nosso, como nós estamos vivendo hoje, que Deus te levantou, Deus te escolheu, Deus planejou o seu nascimento, porque Ele sabe de todas as coisas. E você está aqui hoje me ouvindo. E o que será? O que será? Olha, você tem um privilégio, porque, olha, a fidelidade da grandeza de Deus é deixar você escolher, porque eles obtiveram um bom testemunho pela sua fé, mas não a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu Deus do céu, olha o que Deus está falando comigo e com você. Você consegue compreender a grandeza e a seriedade disso? Ser crente não é brincadeira, é algo muito sério. Diga assim: só o Senhor é Deus. Diga assim: Ele é o Senhor da minha fé. É por Ele que você vai alcançar aquilo que você é impotente para alcançar. Abraão é um grande testemunho, tem um legado de fé poderoso para cada um de nós. Mas antes de a fé ser consolidada no coração de Abraão ou de qualquer herói, Deus precisa ensinar que Ele é a única suficiência. Mas nós esquecemos disso o tempo inteiro. Deus precisa fixar, gravar fogo no nosso coração, que a única suficiência é o Senhor. Abraão foi chamado por Deus para ser pai de multidões, e a promessa é que por intermédio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, que ele seria pai de numerosa multidão. Mas o que é que Abraão tem para oferecer para Deus? Eu pergunto para você nessa manhã, o que é que você tem para oferecer para Deus nessa manhã? Eu sempre conto isso porque é a minha história. Sabe, depois que eu entrei no teste para ser pastor, em julho de 99, julho ou agosto. Eu me lembro na época que eu fui apresentar o relatório das minhas células para o pastor Naor, e na época, a gente tinha um anexo, o prédio era no Jardim América, prédio de reuniões como esse aqui, mas o anexo administrativo era na outra rua. E lá no local, irmãos, a sala do pastor Naor, a porta da sala do pastor Naor, dava de frente para a porta da sala do pastor Aloísio. Olha só, a circunstância que eu acredito, que eu vejo hoje, que foi criada por Deus.
Eu apresentando um relatório, o pastor Naor teve que sair assim para pegar alguma coisa na secretaria. Ele saiu, demorou um pouquinho, e ele deixou a porta da sala dele aberta. E a porta da sala do pastor Luiz estava aberta também. E na época o pastor Luiz estava falando ao telefone. Na época não tinha o celular, ainda tinha, mas ele estava falando ao telefone fixo. Mas quase não tinha aparelhos de telefone celular. Aí eu me lembro que na época nós estávamos selecionados para um teste. Era eu, pastor Marcos Mota, pastor Marcelo Duarte, pastor Wilson de São Paulo, pastor Adean, pastor Marco Antônio e pastora Márcia. Nós 7 estávamos ali no teste. E ele falando, né? Aí eu descobri assim, pela conversa dele, eu sentado na minha cadeira, e o pastor Luiz, naquela voz forte que ele tem, ele falou assim, não, 7 realmente são muitos. E aí eu estou ouvindo a conversa dele, não estava no viva voz. Eu falei, não, é normal. Sempre que seleciona muitos, é normal que alguns retrocedam. Quando ele falou assim, é normal que alguns retrocedam, eu assustei. Não, isso é normal. Eu estou pronto para isso. Ele falou assim. Mas naquele momento, irmãos, eu fui avaliar cada um. Eu avaliei o pastor Marcos Mota, ele foi aprovado. Avaliei o pastor Marcelo, aprovado. Pastor Wilson, aprovado. Mas quando chegou em mim, eu me reprovei. Eu falei, Deus me livre e guarde, crê em Deus Pai. Você está rindo porque não é com você. Você sabe, irmãos, que o pastor Luiz ele tem o dom de desafiar e fazer com que você leve muito a sério os desafios que ele estabelece. Nisso você tem experiência. E naquele momento, irmãos, por um triz, eu avaliei e falei para Deus, só o Senhor é Deus. Se não é o seu poder em mim, eu vou ser contado com aqueles que retrocedem. Eu orei a Deus, Senhor, segundo a minha força eu não posso nada. Aí veio à tona o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Diga isso, tudo posso? Agora bem alto, naquele que me fortalece. Amém? Aleluia! Deus está falando ao seu coração. E eu me lembro que eu orei, pastor Marcos Mota, naquele momento eu fiz uma oração, Senhor, eu não quero retroceder, nenhum de nós precisamos retroceder, ainda que essa seja a normalidade. Essa é uma oportunidade de o Senhor realizar o seu sobrenatural. Para a glória de Deus, nenhum retrocedeu. Todos frutificando. O Marcelo está com o Senhor Jesus, ele partiu para a glória. Aprove Deus que estivesse com ele. Mas estamos aqui servindo a Deus na força e no poder de Deus. Olha, Abraão, o que ele tem para cooperar com Deus? Quais eram os recursos nas mãos de Abraão para ser útil para Deus? Você vai ser pai de multidões, Abraão. Puxa vida, Deus, a minha mulher é estéril. Como Deus podia constituir uma grande nação de um casal que não pode gerar filhos? É aqui, exatamente aqui, que o poder de Deus se manifesta. Irmãos, mas não é só na vida de Abraão, é na minha, é na sua. O que você está enxergando de impossível na sua vida? De uma impossibilidade. Deus gosta de agir, como o pastor Walter disse aqui, na enfermidade que não tem esperança, não tem habilidade para o médico, não tem competência na ciência da medicina, nem dos medicamentos. Aí Deus entra e faz, porque Ele é poderoso para fazer. Agora, os impedimentos de Abraão vão muito além disso. Ele era de origem idólatra, era mercenário, fabricava e vendia ídolos.
Não é recomendado de maneira nenhuma para através dele ser uma grande bênção para as nações. É impressionante como Deus expõe o contraditório. Antes de Deus confirmar grandeza, escute isso. Antes de Deus confirmar a grandeza que só pode vir à tona através de sua suficiência, Ele vai mostrar em você, em mim, uma incoerência, que é a nossa incapacidade de servi-lo. A circunstância de cada pessoa, de cada herói da fé, era tão incoerente, que viveram num nível, irmãos, de confusão tão grande, que em algum momento eles até desistiram. Deus, se o Senhor me escolheu, muitos estão dizendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, ouvindo essa palavra? Não, Deus te trouxe aqui para ter um encontro com Ele. Você vai ver uma luz que você não vai compreender muito bem no primeiro momento, mas essa luz é a luz da presença dEle na sua vida. Amém? O encontro de Deus com Paulo, de Jesus com Paulo, foi uma luz tão forte, e Deus naquele momento o derrubou por terra, e o acometeu de uma cegueira. A cegueira era para falar: Paulo, você vive numa cegueira, você acha que sabe de tudo, você está vivendo uma grande cegueira, você precisa ver a minha luz. Era uma ambivalência da luz de Deus e a cegueira de Paulo. Paulo achava que sabia tudo, que estava servindo a Deus, que estava agradando a Deus, mas estava desagradando em extremo. Já pensou isso? Eu estou fazendo isso, eu creio que é a vontade de Deus, pelas circunstâncias que eu vivo, pelas circunstâncias que não dá para viver, então essa é a vontade de Deus, eu vou perseguir esse caminho. Cuidado para você não ter um encontro. Às vezes a gente quer o encontro que Paulo teve, mas é um encontro difícil. Por 3 dias ele esteve cego, se eu não estiver enganado. Foi um encontro, irmãos, de um impacto, que ele transtornou a vida daquele homem. Ele era cheio de empáfia, ele era cheio de poderes do governo, podia fazer, entrar e sair onde quisesse, tinha portas abertas para Paulo. Mas Deus deve fechar todas as portas. Deus deve esgotar Paulo de todos os seus recursos. Olha, preste bem atenção. Olha o que Deus mostra para as pessoas. Abraão se achava muito aquém. Deus mostra para ele as estrelas. E fala assim: olha, se você pode contar as estrelas do céu, eu digo para você, Abraão, a sua descendência vai ser tão numerosa e tão incontável como são incontáveis as estrelas do céu. Para Jacó, que estava movido ali por uma mente comercial, querendo a bênção de todos, por todos os meios, por todas as maneiras, Deus mostra para ele num sonho, lá em Gênesis 28, Deus mostra a igreja para ele através de uma escada, que estava posta na terra, mas que tocava o céu. E por essas escadas, os anjos desciam e subiam, subiam e desciam. Nesse ambiente tem uma escada colocada aqui, mas o seu topo toca os céus. E à medida que você está orando aí agora, os anjos estão levando orações e trazendo as respostas já. Jacó viu, no meio de pedras, somente de pedras, a visão da igreja. Naquela noite, naquele sonho que ele teve, ele colocou por travesseiro uma pedra. Alguém aqui já precisou, no meio da angústia, da perseguição, fazer de uma pedra o seu travesseiro? Jacó dormiu sobre aquela pedra, e ele não sabia, e poucos sabem, que aquela pedra apontava para Cristo. Quando ele acordou, ele falou: olha, quão temível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. É no meio da insignificância, é no meio de uma condição de fuga, de desprezo. Ele estava batendo de frente com a sua realidade, de um homem que se julgava esperto, mas tudo que ele tentava dava errado. E ele pega aquela pedra, que é Cristo, e levanta uma coluna,
E é a primeira vez que se diz que algo é ungido. E ele unge aquela pedra. E faz uma aliança com Deus. E ali ele fala da sua fraqueza, da sua impotência. E fala, olha Deus, eu preciso do Senhor para ter pão para comer. Eu preciso do Senhor para ter roupa para vestir. É a expressão da dependência que agrada. Sabe o que Deus gosta? Em você, quando você é dependente dEle. Amém? Quando você expressa dependência, você atrai a presença dEle. Amém? Pastores, irmãos, líderes e visitantes. Ninguém será aqui capaz de fazer qualquer coisa, se não for absolutamente na dependência de Deus. A obra de Deus não pode ser feita por pessoas naturais. A obra de Deus só pode ser feita na unção e no poder do Espírito Santo. Olha para José. José estava num ambiente em que o pai gostava muito dele, era paparicado por Jacó, seu pai. Mas sabe o que Deus mostra para José? O fundo do poço. E no fundo do poço, olhando para cima, ele não tem outra opção senão de ver o céu. Deus está mostrando para José e para nós hoje que a única solução da nossa busca é o Senhor. Amém? Para Davi, Deus mostra um urso, um leão e um gigante. E depois, Davi tem de prêmio pelos seus êxitos um rei perverso chamado Saul, no seu encalço, perseguindo. É um processo de humilhação. Para que Davi não se esqueça que não é na força dele que ele matou o gigante. Não é na força dele que ele matou o urso e o leão. Mas quando ele comparece perante Saul, ele tem uma resposta apropriada. Está lá em 1 Samuel, deixa eu ver se eu tenho esse versículo aqui. Isso, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Olha o Davi dependente, mas que ainda vai precisar ser forjado por Deus. Davi falando com Saul, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Ô irmão, se o Senhor não é conosco, nada se sustenta na nossa vida. Pode ser que você esteja tendo êxito, mas eu acredito que o seu êxito é porque você está colocando o Senhor como a sua sustentação. Se o Senhor está fora, não vai se sustentar. Mas ainda em tempo de hoje, você colocar: Deus, o Senhor é que sustenta a minha vida e tudo que eu faço. Diga amém. Só o Senhor é Deus, irmãos. Deixa eu avançar naquilo que eu tenho para compartilhar com você. É impressionante. Olha, Abraão, como ele, cada um de nós aqui, irmãos, temos muito mais limitações. Nós somos muito mais cercados por limitações do que propriamente de virtudes. Mas nós temos a tendência, ao calor de qualquer êxito, nós nos esquecermos em qual força que o êxito aconteceu. Eu sei que Deus fez promessas. Quem aqui já recebeu promessas de Deus, diga amém. Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você: Deus está fazendo uma promessa para você nessa manhã, que em Cristo Jesus Ele te tornará mais do que vencedor em todas as suas circunstâncias de vida. Amém? Se você é líder, ou você trouxe alguém, eu quero que você afirme essas verdades, e constitua promessas na vida dessa pessoa, promessas que procedam de Deus. E as promessas que Deus fez a Abraão não eram nada compatíveis com sua realidade de vida, com a realidade de vida que Abraão tinha. Ele deveria ser pai de numerosa multidão.
e as famílias da terra seriam abençoadas. Mas Abraão aqui, ele precisava compreender. Abraão vai precisar aprender pelos caminhos que Deus vai colocar ele, que pela fé, e somente pela fé, ele pode acessar os recursos infinitos de Deus, em tudo que ele buscasse. Estenda a sua mão assim para frente. Os recursos infinitos de Deus, os recursos infinitos do Senhor, estão ao alcance da sua mão, pela fé. Amém? Fecha a sua mão assim, como alguém que se apropria. Fala assim: eu tomo posse, eu me aproprio das promessas da bondade de Deus na minha vida. Diga assim: este é um ano de Deus acelerar o seu favor e a sua bênção na minha vida. Mas eu não vou alcançar pela força do meu braço, mas o Senhor alcançará a meu favor. Eu vou só me apropriar para que a glória seja dele e não minha. Quem entende, diga amém. Aleluia. Amém? Quando você entende, você creu. Irmãos, Deus fez promessas incríveis, impressionantes, impossíveis para Abraão. Sabe o que aconteceu? Abraão creu. Abraão acreditou no que Deus falou. Aprenda que nós estamos falando nessa chave, o entendimento das coisas, como você diz que entendeu. A coisa que mais agrada a Deus é quando você acredita naquilo que Ele fala. Se você quer, eu sei que você quer agradar a Deus, então acredite nas promessas dEle. A palavra de Deus diz em Romanos 14, versículo 18, esse texto é tremendo demais. Abraão esperando contra a esperança. Sabe o que é alguém que espera contra a esperança? Ele está dizendo assim no seu coração: é impossível. Mas para Deus não é. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele creu. E para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. É um homem de maior descendência na terra. Os cristãos legítimos são descendentes de Abraão. Os árabes são descendentes de Abraão. Os judeus são descendentes de Abraão. A igreja é descendência de Abraão. Nós somos herdeiros pela fé em Cristo das promessas feitas a Abraão. Ele creu, ele não fez nada por merecer, ele apenas creu. É o que eu estou dizendo para você nessa manhã. Os convidados que estão aqui, eu sei que nesse momento o diabo, ele açoita a sua mente com pensamentos impróprios, pensamentos que querem confirmar esse tipo de realidade mentirosa. Olha, você não merece. Você veio aqui por uma hipocrisia. Agora que você não pode oferecer nada para Deus, você veio aqui buscá-lo. É exatamente isso. Deus ama quando alguém que não merece diz: olha, Deus, eu não mereço, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Abraão creu contra a esperança, e você está aqui nessa manhã para aprender a crer contra a esperança como ele creu. Assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, só impossibilidades, é onde Deus manifesta a sua glória, diante das impossibilidades. E aí a Bíblia diz, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Mais alto. Mais alto. É assim que a nossa fé se fortalece, diante das impossibilidades. Oh, glória a Deus, aleluia.
Oh, bendito Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Como Deus ama isso. Você não precisa fazer muito para agradar a Deus. Mas quando você crê, quando você acredita, e se alegra e diz: oh Deus, eu te dou graças, porque o que é isso? O que é a minha necessidade? O que é a minha enfermidade? O que é a minha carência financeira? O que é a minha carência sentimental? O que é a minha insignificância diante do seu poder? Não é nada, Pai, muito obrigado, porque através de mim o Senhor vai manifestar a sua glória. Amém? Está se sentindo aquém, abaixo, insuficiente? Olha, você está pronto para receber a suficiência de Deus. Moisés é um grande modelo de um grande herói da fé. Pela fé, Moisés se tornou libertador. Olha o contraditório na vida desse homem de Deus. Deus planejou libertar os filhos, a descendência de Abraão, que 400 anos depois de Abraão, estava na escravidão do Egito. E Deus vai transformar essa multidão de escravos em uma grande nação. E por soberania divina, Deus plantou esse sonho no coração de Moisés. E é claro, irmãos, certamente Moisés percebeu que o enredo de sua brilhante história tinha algo a ver, estava cercado de um propósito muito grande. Eu sei que a maior parte dos irmãos aqui já perceberam que Deus tem um propósito na sua vida, mas você vive uma alternância entre convicção e incredulidade, entre fé, entre força de poder de Deus e fraqueza natural. Mas Deus vai alinhar isso para que você acredite unicamente no poder de Deus. Moisés viveu 120 anos. E a vida de Moisés, irmãos, ela foi distribuída em 3 grandes fases de 40 anos. Aos 40 anos, pelo que a Bíblia diz, conforme eu li Atos 7:22, Moisés descobriu, ele olhou para si e concluiu: olha, só pode ter um motivo para Deus ter me colocado aqui. Certamente eu fui escolhido para libertar o meu povo dessa escravidão. Eu fui escolhido para realizar esse grande desafio. E aí ele pensou de si mesmo: olha, eu sou versado na ciência do Egito, eu tenho a estratégia e a habilidade do exército, eu conheço e entendo o sistema, eu conheço a hierarquia militar, e eu conheço a ideologia e a filosofia sobre a qual, debaixo da qual essa nação está constituída. E é provável que Moisés se sentia em Washington, ele se sentia na Nova York dos seus dias, com toda a autoridade e poder. Eu sou príncipe, eu sou herdeiro legítimo, eu tenho tudo a meu favor. Eu fui treinado, eu tenho habilidade na argumentação, eu tenho habilidade na mobilização. De fato, ele tinha influência, ele tinha habilidade, ele tinha a seu serviço o palácio e a autoridade do palácio. Mas Deus vai falar, tem algo ainda se interpondo para aquilo que Deus vai fazer. De fato é Moisés, tirado das águas, é que vai realizar o propósito de Deus. Mas ainda tem um problema sério: Moisés era natural, e não sabia que poderia fazer e realizar a libertação do povo somente no poder de Deus. Ele não sabia disso. E como para Paulo, Deus vai falar: pô, Moisés, você vai ter que ter paciência,
Mas tem muita coisa que tem que ser tratada na sua vida, Moisés. Olha, irmãos, aqui uma palavra para o seu coração. Deus precisa de você. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus precisa de você. Diga assim: Deus conta com você. Mas você precisa aprender. Não precisa repetir isso mais, obrigado. Não faça isso. Mas se quiser pode. Você precisa aprender que para Deus poder contar com você, você precisa ser completamente dependente dEle. Vou repetir o que eu já falei. A igreja nunca poderá ser edificada por pessoas naturais. Nós estamos contando com ofertas generosas para o término da Arena Bueno. Olha, você precisa orar a Deus mais sobre aquilo que você vai ofertar. Não oferte de maneira natural, sabe por quê? Enquanto você oferta de maneira natural, o natural é sempre abaixo do espiritual. Se você entender o propósito para o qual nós estamos nesse grande empreendimento, o propósito de Deus para isso, a influência que nós queremos gerar pela vida do pastor Aloysio e nós, em unidade com ele, se você entender isso, você vai contribuir a sua oferta, Deus vai fazer isso multiplicar, e você vai ofertar uma medida, mas nas suas mãos, Deus vai multiplicar abundantemente. Diga assim: tudo aquilo, diga mais alto, tudo aquilo que for colocado nas mãos de Jesus, diga assim: Ele multiplica abundantemente. É isso, é por aí. Olha, irmãos, os arranjos divinos para o crescimento. Vou caminhar para o encerramento aqui. Quando você pensa que é o fim, isso aconteceu com Moisés, né? Quando reconhecemos e abraçamos o chamado, eu sei que muitas pessoas vão decidir por Jesus aqui nessa manhã. Amém? Mas não saia antes. O pastor Marcos da Cruz vai fazer o apelo hoje. Ele ainda tem uma palavra poderosa para a sua vida, para concluir aquilo que eu estou falando. Quando você reconhece que você foi chamado por Deus, você dá a Deus a liberdade de agir na sua vida. E Moisés foi assim. Ele descobriu, reconheceu, e por um arranjo divino, Deus vai envolver Moisés nos 40 anos mais importantes da história de Moisés. Pois Moisés seria profundamente tratado por Deus, trabalhado por Deus nesses 40 anos. E aqui tem uma coisa que às vezes nós nos esquecemos, nós precisamos nos lembrar. Tem muitas pessoas aqui nessa manhã dizendo: isso é o fim. Queria que cessasse a movimentação lá atrás, por favor. No encontro a gente sempre fala: Deus tem uma palavra para você agora, então não cochile, não mexa no celular, não se levante. Quem está comigo, diga amém. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga aleluia. Amém. Olha, nós achamos que é o fim, mas Deus, irmão, sabe o que Ele faz? Para Ele é apenas o começo de algo grande que Ele está para fazer na nossa vida. Você pode estar achando que é o fim, mas Deus está dizendo: é o início, é o meu ponto de partida na sua vida. Quando você chega ao fim de si mesmo, aí Deus começa a história dele em você. Amém? Isso é maravilhoso, né? Exatamente assim aconteceu com Moisés. Ele achou: agora eu estou pronto, 40 anos, eu tenho habilidades. E aí, irmãos, por um arranjo divino, ele passou a ser caçado pela guarda pessoal de Faraó. Experimentou o fracasso na corte egípcia, de status de príncipe, agora ele tem um status de procurado pela polícia. Deus vai ter um certo trabalho para mostrar para Moisés na suficiência.
Na força de Deus é que ele deverá agir. Isso é muito desafiador, irmãos. E muitas pessoas, todos nós, quando Deus começa a agir, Ele tira de nós, às vezes, coisas que nós jamais abriríamos mão. E apesar disso ser muito desconfortável, é a maior experiência de oportunidade que alguém pode ter nos caminhos de Deus, porque é uma oportunidade de crescimento em maturidade. Avalie a situação e talvez você já perdeu algo assim, não da envergadura daquilo que Moisés perdeu, porque o que ele tinha era muito grande, ele era da família real, ele morava no palácio, ele tinha poder, tinha conforto, como eu disse, ele tinha influência, e repentinamente ele perde tudo, precisa fugir, e se refugiar, num deserto extremamente desconfortável. Oh, irmãos, sabe por que Deus fez isso? Porque era natural, confiante nos seus recursos, nos recursos que o cercavam, ainda não podia ser útil para Deus, pois confiava em si mesmo. Nunca confie em si mesmo para fazer coisa alguma. Se amanhã, segunda-feira, tem algo para você fazer, antes de fazer, ore a Deus. Diga para Deus: Deus, eu não confio em mim mesmo, mas eu confio na sua graça. Amém? Oh, aleluia. E Deus vai usar 40 anos na vida, na história de Moisés, para ensinar em qual poder e na dependência de quem Moisés deverá confiar e agir. E depois desses 40 anos, é claro, irmãos, aí é o próximo estágio do deserto para a libertação gloriosa de todo o povo. Um povo que era escravo, mas Deus vai tirar agora pelo seu braço forte, o braço forte do grande eu sou, com mão poderosa, eles serão removidos do Egito. E não é na habilidade política de Moisés, a política tem o seu lugar, todos nós estamos aqui por causa da ordem da política, da administração do país, do estado, da cidade, mas tem coisas que é só no poder de Deus. A igreja nunca poderá ser edificada por pessoas naturais, porque não é uma obra humana, é uma obra divina. Amém? Você faz parte da obra de Deus. E o que Deus ensinou para Moisés nessa transição? No meio da insignificância do deserto, Moisés estava conduzindo, apacentando o rebanho de Jetro. Jetro era seu sogro. Ele chegou ao monte de Deus, Horebe. Ali Deus manifestou no meio do nada, irmãos. Uma chama de fogo no meio de uma sarça. Aqui para Goiás, para os goianos, é uma moita. Um mato insignificante, que não é nem alimento para os animais. É um mato que deve ser cortado. E Moisés viu algo extraordinário, algo estranho. Ele viu algo além da sua compreensão. Escute o que eu vou falar aqui diretamente para você. Antes de Deus usar você, Ele sempre mostrará uma medida do sobrenatural. Amém? Quem tem recebido uma medida do sobrenatural de Deus, diga amém. Isso é apenas um sinal daquilo que Deus vai fazer. Não é a medida completa de Deus, é só um sinal. Observe, irmãos, que Deus é irônico. Deus é divertido e Ele fala com Moisés. Moisés, a sarça insignificante é você. Mas o meu poder só pode se manifestar por meio daquilo que é insignificante. Para eu agir, Moisés, com poder, eu preciso apenas de uma sarça. Eu não preciso da ciência do Egito. Você era um príncipe, mas eu te transformei num arbusto insignificante. Moisés não tem mais nada em si que possa ser útil para Deus. Mas nessa fase da vida de Moisés, ele aprendeu a partir daqui
a caminhar na força e no poder de Deus. Amém? Eu e você só podemos ser úteis para Deus se percebermos a grandeza da graça de Cristo. Alguém que ainda não fez uma aliança firme, uma aliança forte, uma aliança fechada com o Senhor Jesus, você precisa aprender que sem Cristo na sua vida, nada vai se sustentar, nada vai prosperar, nada vai prevalecer. Não é maldição de pastor, não, é uma realidade de vida. Só o Senhor é Deus. Sem Cristo nós não podemos coisa alguma, mas nele nós somos fortalecidos. Oh, glória a Deus. E é assim que Deus falou para Moisés na sarça. É só uma paráfrase daquilo que Deus falou para Moisés. Olha, Moisés, à medida que você caminhar e depender de mim, eu serei o combustível, eu serei o combustível, eu serei o fogo, eu serei a força, eu serei o poder, e você é a sarça. Oh, aleluia. Diga bem alto assim: só o Senhor é Deus. Diga bem alto: Ele é o poder, Ele é a força. Diga assim: eu sou a sarça. Aleluia. Ele é maravilhoso, aleluia. Bendito Deus da glória. Há algo, irmãos, que Deus está falando ao seu coração. Algo poderoso aconteceu na vida dos grandes homens e mulheres de Deus. Eles tiveram a divindade acrescentada à sua humanidade. E cada um deles, cada uma dessas pessoas, foram tomadas por Deus, de uma maneira tal que Deus foi substituindo os recursos pessoais, para que recebessem a suficiência que vem de Deus. Pela suficiência que vem de Deus, você vai fazer muito mais do que você jamais imaginou. Aleluia. Sabe como que Deus faz? Conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 3, onde diz assim: olha, também nos gloriamos nas próprias tribulações. Romanos 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança. E sem esse forjar de Deus, você não tem aquilo que vem a seguir. O que é? Olha, o amor de Deus é derramado em nossos corações, versículo 5. O amor de Deus, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por isso que Paulo falou: não que de nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Oh, glória a Deus. E eu encerro aqui dizendo: olha, Moisés está pronto, Paulo está pronto, eles estão prontos depois de um processo de tratamento. Moisés agora tem a glória, Moisés agora tem a presença de Cristo, e ele tem a capacidade de deixar um legado que mudará a história de um povo inteiro, um povo escravo transformado em uma grande nação. O grande eu sou quer se manifestar através de você e torná-lo capaz de transformar os lugares desertos que você passar em grandes mananciais. Quando você tem a glória de Deus, Deus te dá por herança onde você coloca os seus pés. Bate o seu pé no chão. Não é superstição, é realidade, é fé. Onde você pisar, Deus vai dar tipo por herança para você. Onde você for, você vai impressionar o ambiente, porque você carrega a presença da glória, porque você sabe que a sua suficiência única e exclusiva é o grande eu sou, o Senhor Jesus. Aleluia. Isso é poderoso.
Eu desafio você a fazer um teste com Deus de maneira consistente. Comece a usar os recursos celestiais que estão disponíveis para você. De maneira efetiva, comece a depender de Deus. Você começará a experimentar o extraordinário. Você vai perceber ao seu redor. Olha só, estou falando uma verdade de Deus para o seu coração. Você vai perceber que está sendo sustentado pelo poder daquele que é infinitamente mais. Ele é Cristo. E eu encerro lendo. E conhecer o amor de Cristo, Efésios 3:19, a seguir. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Diga um amém mais alto.